Graça e paz, amada igreja. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Mateus 4:18. Vamos estar orando. Pai, nós consagramos este momento a Ti, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor cerque este lugar, Pai, em nome de Jesus, se faça ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Leva, Senhor Deus, cativa as nossas mentes ao senhorio de Jesus Cristo, que nós possamos nessa noite, Pai, entender o que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus 4. Versículo 18 ao 22. Jesus chama 4 pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos, que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco até aqui, e foram com Jesus. Jesus então, podem se sentar, amados. Jesus então, quando chama esses 4 primeiros discípulos para estar andando com ele, Jesus passeando por ali vê aqueles discípulos então, e ele diz: venham comigo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente. Na mesma hora eles largam as redes e seguem Jesus. Só que agora eles iam continuar trabalhando. Eles estavam trabalhando, eles não eram nenhum desocupado naquele momento, né? Eles estavam trabalhando, mas eles iam continuar trabalhando. Só que agora no reino, para o reino, trabalhando, pescando pessoas. Ser chamado por Jesus para segui-lo, para andar com ele, é também trabalhar no reino. Às vezes a gente tem aquela ilusão assim: nossa, eu tenho um ministério, eu tenho um ministério. Gente, é serviço, é servir. É trabalhar, não é para nossa honra, é para a honra e glória somente do Senhor. E quando a gente entende o chamado de Deus, que é o plano que Ele tem para cada um de nós, Deus tem um chamado para cada um. Mas quando a gente entende, esse chamado ele é um plano que Deus tem para a minha vida, para a vida de cada um deles. Alguns já conseguiram colocar o plano de Deus, a vontade de Deus, a sua vida, outros ainda estão à procura. Depois que nossos olhos se abriram e que a gente entendeu o sacrifício de Jesus na cruz e o aceitamos, e descobrimos o chamado de Deus para ter um relacionamento, é isso que Deus quer, um relacionamento com Deus, nós começamos a entender e conhecer que todos nós temos um chamado, todos nós temos um chamado. Eu separei esse chamado em 2, que é um chamado universal, que está em Mateus, um chamado universal e um específico. E esse universal está em Mateus 11. Vamos abrir lá. Mateus 11, versículo 28 até o 30, que diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de sobrecarregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Primeiro convite do Senhor, então. Primeiro chamado que Deus tem na nossa vida: venha. Venha você que está cansado, venha você que está sobrecarregado. Muitas vezes a gente vive os nossos dias empurrando ali, né? Eu tô cansado, tô sobrecarregado e não sabe por quê. E aquilo vem pesando, vem pesando. O Senhor te chama. Você que está cansado e sobrecarregado. Somente no Senhor nós vamos encontrar esse descanso. Não é um descanso que o mundo dá. Não é um descanso de tu dormir o dia inteiro. É um descanso, uma paz que só quem já experimentou sabe dizer como é prazeroso esse descanso e essa paz que Deus nos dá. O segundo está em Salmo 66, o outro chamado que Deus tem para as nossas vidas. Está no Salmo 66, o versículo 1 e 2.
que diz assim: que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria, cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. É o segundo chamado que Deus tem para nossas vidas depois que nós entendemos o sacrifício de Jesus. Então, o primeiro, se tu está cansado e sobrecarregado, você vai encontrar descanso no Senhor. Segundo, Ele nos chama, todos nós temos esse chamado de adorá-lo. Todos, não é para um nem para outro, é para todos. O Senhor nos chama para adoração, para intimidade com Ele, isso é para todos nós. Para todos nós. E o terceiro, que está em Mateus 28. Mateus 28, 19 ao 20, que diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É o ID do Senhor. É tu entender que tu não precisa. Muitos saem do lugar que estão, né, e vão para outro país para ministrar o evangelho. Mas nós precisamos entender que o ID do Senhor é para o nosso vizinho, é para o vizinho que está na frente, para o vizinho que está do lado, é para aquele que está na paragem do ônibus, é para aquele que às vezes você encontra na rua e Deus coloca assim dentro do teu coração, fala do meu amor que ele está precisando, e você diz que vergonha, não, Senhor, eu não vou. E depois acontece uma tragédia na vida da pessoa. É o ID do Senhor. Todos nós somos chamados para esse ID. Tu não precisa fazer um curso de teologia para aceitar esse ID na tua vida. Não precisa. É tu entender. O primeiro passo. Tu aceitou Jesus. Tu entendeu que com o Senhor é o melhor caminho, né? Somos chamados para adoração. E depois, o ID do Senhor é para todos. É para todos. Aqui não está dizendo, ó, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Ide por todos. É anunciar o amor do Senhor. É anunciar o sacrifício da cruz. A restauração que Deus tem para cada um de nós. E para isso a gente precisa de uma coisa: amor. Somente amor. Amor pelo próximo. Nós precisamos somente entender, eu fui salvo. Eu desejo que aquela outra pessoa também seja salva e conheça o amor de Deus. É isso que nós precisamos entender para ministrar sobre outras vidas. Até aqui, tranquilo, né? Até aqui todos nós fazemos, né? Que é falar do amor do Senhor, adorá-lo e chegar diante dele, colocar as nossas cargas quando nós estamos sobrecarregados. Até aqui tudo certo. Agora é um pouquinho mais complicado, que é o chamado específico que Deus tem para cada um de nós. Um pouquinho mais complicado. Que está em Efésios 4. Versículo 11 ao 13. Diz: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Aqui então nós já vemos ao contrário. Aqui Deus fala conosco individualmente. Aqui é o chamado que Ele tem para cada um de nós. Para cada um de nós. Nós temos um chamado universal para todos. Mas Deus agora nos chama um chamado específico que Ele quer que a gente cumpra. Seja o teu chamado evangelizar, o dom de ensinar a palavra, pregar, tocar, cantar, interceder, liderar projetos e ministérios. No chamado individual, Deus não chama todos ao mesmo chamado. É como o Felipe estava falando, né? Pastores já tem vários, cantores já tem vários,
Pensa se todo mundo fizesse a mesma coisa. Se todo mundo aqui resolvesse pregar a palavra. Ou se todo mundo aqui resolvesse cantar. Ia ter uma falta, né? Para nós sermos o corpo de Cristo, cada um com a sua função, cada um com o seu chamado. É isso que Deus quer trazer para nós nessa noite. Que esse chamado individual para as nossas vidas depende de nós. Depende de nós, porque Deus nos dá o chamado. Mas Ele quer o quê? Que a gente se posicione. Que a gente se posicione e cumpra esse chamado. Deus nos deu esse chamado. E é Deus que cobrará das nossas mãos a responsabilidade desse chamado. Nossa, isso para mim assim fala demais ao meu coração. A responsabilidade. A questão de responsabilidade, porque são vidas. São vidas, e quando o Senhor te coloca a cuidar de vidas, Ele vai cobrar. Eu fico imaginando o pastor com todas as ovelhas. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar das nossas mãos aquilo que Ele tem nos dado a fazer. Nós precisamos buscar em Deus o nosso chamado específico. Precisamos, Senhor, qual é o teu chamado para a minha vida? O que o Senhor quer? A gente sente lá no fundo do nosso coração. O que Deus quer específico para mim? Eu sei que o universal é para todos nós, que eu preciso adorá-lo, que eu preciso buscá-lo, mas específico, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer? Cumprir o chamado específico de Deus, ele não é tão fácil. Eu vejo ele não sendo fácil, por quê? Porque nós precisamos renunciar. Renunciar às nossas próprias vontades. Eu lembro uma vez de que o pastor falou numa reunião que ele deixou de ir era a cerimônia de bodas, né? Dos sogros, para estar cuidando de vidas, das vidas que o Senhor entregou a ele. Eu fico imaginando, será que eu conseguiria fazer isso? Eu creio que não. Mas o Senhor colocou esse chamado sobre a vida dele. Então, é renúncia. A gente precisa renunciar e abrir mão de várias coisas. Várias e várias coisas para colocar diante do Senhor a vontade dele. E a vontade dele, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, então o que precisa? Precisa nós nos posicionarmos. Precisa de nós entendermos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Só que isso aí, vamos dizer assim, tem um preço. Tem a renúncia que nós vamos precisar fazer. A renúncia do nosso eu, porque quando eu já fiz essa oração algumas vezes, eu creio que muitos já fizeram. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade na minha vida. E quando o Senhor começa a fazer e começa a nos mostrar, para aí. É isso mesmo? Que vontade é essa? Mas a gente fez essa oração. Deus, faça a tua vontade na minha vida. Se hoje o Senhor disser assim para ti, teu chamado é esse. E tu orou, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Agora tu vai dizer não? Peraí, Senhor, não era isso. Não era bem por aí, Senhor. Faça a tua vontade em outras áreas. Não, quando a gente diz, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade em todas as áreas da minha vida. Seja conforme o Senhor quer, não conforme eu quero. E eu sempre me lembro, o Senhor me lembrava mais ainda da passagem que está em Mateus 25, do 14 ao 30, vocês podem ler em casa depois para a gente não se estender, que fala sobre o patrão que deu dinheiro aos seus 3 empregados. E ele viajou, e quando voltou ele queria ver se os empregados tinham feito aquele dinheiro que ele deu render. E só 2 cumpriram o propósito. O terceiro teve medo e escondeu o dinheiro. Ele ficou com medo do patrão e escondeu o dinheiro para quando ele voltasse, estava ali escondidinho e não tivesse acontecido nada. Quantos de nós deixamos de cumprir o chamado de Deus por medo? E vamos levando a vida, empurrando ali com a barriga, vai indo, né, que é um ditado, por medo. E vai empurrando. Outro dia. Senhor, quem sabe mais um tempo. Daqui mais um tempo eu cumpro. Eu estou muito ocupado, não consigo fazer. E esse dia nunca chega. Nunca chega. Por quê? Porque falta posicionamento. Falta nós nos posicionarmos diante de Deus.
Temos que parar de empurrar as coisas com a barriga e começar a cumprir aquilo que o Senhor tem o propósito dele para as nossas vidas. Ter medo. Eu até comentei no início, nossa, como eu tenho medo de vir ministrar a palavra. Mas o Senhor sempre me diz, quando eu digo para Ele assim, Senhor, eu tenho medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu fico repetindo isso para mim mesma. Para mim mesma. Por quê? Porque eu vejo responsabilidade e isso dá um temor no nosso coração. É com as coisas de Deus e a gente precisa ter respeito com as coisas de Deus. Mas eu falo essa palavra, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas muitas vezes eu já tive medo, muitas. E eu creio que vou ter algumas vezes. Mas é posicionamento. Eu posso ter medo, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor disse para mim fazer. Eu vou cumprir com aquilo que Ele me chamou. Eu vejo se nós não... Teve uma vez que... eu vou contar assim brevemente. A minha irmã teve um sonho. Não vou falar o nome dos envolvidos. Teve um sonho. E essas pessoas entravam no carro e começavam a dirigir. O mundo todo acabando. E tudo uma escuridão. E aí o pessoal dirigindo, correndo para fugir. Quando vê, para o carro, não tem mais para onde fugir. E vem a pergunta de Deus. E o chamado que eu te dei? Nossa, aquilo lá, quando ela me contou, eu disse, Jesus. Não adianta fugir do chamado que Deus tem para as nossas vidas. A gente só vai empurrando Ele. Só vai empurrando, só vai adiando. Mas um dia Deus vai nos cobrar esse chamado. Deus vai cobrar esse chamado. Voltando. O patrão chamou aquele empregado, então... Só 2 cumpriram com o propósito de aumentar aquele dinheiro. E um guardou o dinheirinho ali porque teve medo. O patrão então chamou aquele empregado de preguiçoso. Preguiçoso. Porque ele poderia ter botado o dinheiro no banco, renderia juros. Quando ele voltasse, ele teria os juros daquele dinheiro que foi colocado no banco. O Senhor nos dá um chamado. Mas não sei nada, o que eu vou fazer? O Senhor nos deu um chamado e agora? Eu lembro quando o pastor João, que cuidava do ministério de louvor, passou por Filipe. E eu vejo quanto o Filipe cresceu buscando. O quanto ele cresceu. Eu fico parando às vezes e olhando ele mexendo aqui, mexendo ali. E se ele não tivesse buscado aprender? E se ele tivesse dito assim, Senhor, eu até tenho vontade, mas eu não sei nada. Eu não sei mexer aqui, eu não sei mexer ali. Mas e o empenho dele? E a vontade dele de cumprir com aquilo que o Senhor entregou para ele? Isso tudo eu vinha me lembrando, o Senhor vinha trazendo à minha mente. Nós precisamos, quando a gente não sabe, Senhor, o que eu devo de fazer para cumprir o teu chamado? Buscá-lo, estudar, orar, buscar a direção de Deus, buscar qual a direção que o Senhor tem para que esse chamado se cumpra. Muitas vezes já temos tudo ali, mas realmente é o nosso medo que não permite com que a gente traga aquilo que o Senhor quer. Dos empregados que foram cobrados desse dinheiro, o Senhor também nos cobrará. O chamado que a gente vem negligenciando ao longo do tempo, o Senhor nos cobrará. O Senhor cobrará de cada um de nós aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E a gente diz, não, Senhor, não consigo, não sei, não posso, não quero. Mas não se esqueça de um dia da oração que foi feita. As redes e foram ter com Jesus, e foram seguir Jesus, que foi o primeiro chamado que Jesus deu para eles. Seguir Jesus. Para cumprir e fazer o chamado do Senhor, nós precisamos largar, abandonar o pecado. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que impede que nós chegamos diante da presença do Senhor. É isso que nós precisamos ir largando. Nós precisamos largar. E foi isso que eles largaram as redes e seguiram Jesus. A Bíblia não relata aqui que eles ficaram, pois é, a minha rede. Não, eles largaram. Por que para nós é tão difícil largar os nossos velhos pensamentos que nós tínhamos? Muitas vezes nós já conhecemos o Senhor há anos,
há anos e continuamos com os mesmos pensamentos. Continuamos as mesmas pessoas, não mudamos em nada, não tivemos um crescimento espiritual em nada, nem de busca, em nada. E aí, será que o problema está no Senhor? Não, não está. O problema está em nós que não nos posicionamos e buscamos. Está somente em nós. Já conhecemos o Senhor há tantos anos, e ainda somos presos ao nosso passado, não conseguimos largar e avançar rumo ao Senhor. Por quê? Porque aqueles prazeres, uma vez eu falei, né? O prazer é gostoso. As coisas do mundo. Mas até quando nós vamos estar com um pé lá e outro cá? Até quando nós vamos estar em cima do muro? Um dia na casa do Senhor e outro dia em outros lugares que não agrada a presença de Deus? Até quando? Até um dia o Senhor ministrar na frente de todos? Ou até mesmo o Senhor, você ouviu o Senhor dizer: filho, não é assim, não é assim. Nós precisamos nos posicionar em largar os pecados, largar os velhos hábitos, os velhos pensamentos, para buscar o Senhor, para sermos cheios dele. Não tem como tu estar em dois lugares, não tem. Ou você está com Deus ou você não está, não tem. Fugir do chamado de Deus, você até pode. Mas eu lembro também, o Senhor me ministrava a passagem de Jonas, depois quem quiser ler, tem Jonas 1, que fugiu na direção contrária de onde Deus mandou e entrou num barco, deitou, dormiu. Quando ele foi acordado, estava um vento, um mar agitado, estava um caos. E por consequência, Jonas mesmo pede aos marinheiros que o joguem no mar para que o mar se acalmasse, porque ele estava fugindo de Deus. Deus tinha mandado ele para Nínive para levar uma palavra. E ele não. Entrou num barco e, ao contrário da direção que Deus mandou. E Deus então gera aquele vento, mar agitado, e ele diz: é por minha causa. Me joguem no mar que o mar vai se acalmar. Pronto. Aí eu vejo, Jonas poderia ter morrido, não poderia? Poderia ter morrido afogado. Mas eu vejo a misericórdia de Deus com a vida de Jonas. Jonas tem um chamado para cumprir. Então, todos, eu creio que já conhecem essa passagem. Que Deus envia então um grande peixe. E ele engole Jonas e Jonas fica ali. O peixe o leva até a cidade de Nínive. Por quê? Jonas tinha um chamado para cumprir. Ele tinha um chamado. Deus o direcionou. Ele novamente: Jonas, vai. Aí ele entende. Caiu a ficha de Jonas: não adianta eu fugir de Deus. Eu posso até tentar. Eu posso tentar me fugir, me esconder. Mas uma hora ou outra o Senhor vai dizer: basta. Basta, eu te mandei fazer algo. Por que você não fez? Eu te mandei você falar do meu amor, do meu sacrifício. Por que você não fez? Muitas vezes é simplesmente dizer: bah, Jesus te ama. Jesus te ama. Às vezes você está na rua, você vê uma pessoa totalmente atormentada. Jesus te ama. Jesus salva, Jesus restaura. E Ele quer fazer isso com a tua vida. Mas não, a gente fica com aquele medo, com aquela vergonha e fica quieto, né? Mas vai chegar um ponto que Deus vai dizer: eu mandei você falar. Aquela vida está nas tuas mãos. Eu mandei você falar e você não falou. Assim como Jonas poderia ter morrido. Eu vejo, se ele se jogasse de uma... Gente, ele poderia ter morrido. Mas o que Deus fez? Deus teve misericórdia da vida dele. Deus tem misericórdia das nossas vidas. Mas até quando? Deus é misericordioso, e muito. Mas até quando a misericórdia dele vai se renovando sobre as nossas vidas? E a gente vai fazendo as mesmas coisas. É aquela rotina, sabe? Ah, eu sei que eu estou errado, mas Deus me perdoa, Deus é misericordioso, né? Vai me perdoar. Até quando? Até quando nós vamos levar o nosso ministério, levar o nosso chamado pela misericórdia do Senhor? Dizendo que a gente não é capaz, que a gente não consegue,
Por quê? Porque eu sei que Deus vai me perdoar. Eu sei que Deus é misericordioso com a minha vida, assim que foi com a vida de Jonas. Mas Jonas só não morreu porque ele tinha um chamado. E esse chamado precisa se cumprir nas nossas vidas. Assim como se cumpriu na vida de Jonas, ele precisa se cumprir na minha vida. E na tua vida também. A gente precisa parar e pensar e refletir. Senhor, o Senhor me deu um chamado um dia e até agora não se cumpriu. Será que o problema és tu ou és eu? Com certeza é nós que não nos posicionamos. No tempo certo, vai acontecer, mas nós estamos buscando esse tempo, nós estamos estudando, nós estamos nos aprofundando mais no conhecimento. Aí é que fica. Nós precisamos nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, largar como aqueles pescadores largaram suas redes e seguir o Senhor Jesus e ter um entendimento do chamado dele para as nossas vidas, do chamado universal para todos nós, adorarmos, segui-lo, falar as boas novas de salvação para os outros, ter esse amor no coração. E esse chamado específico que Deus tem para cada um de nós, que eu vejo, amados, que não é um chamado, não é algo fácil. Por quê? Porque vai da renúncia do nosso eu, está acima. Muitas vezes eu fico imaginando assim, tem várias coisas para fazer e tu tem aquele compromisso, e aí? Tem aquele compromisso com Deus, que você firmou com Deus. É cumprir aquele compromisso com Deus que você fez. E eu vejo isso aí, às vezes é muito difícil. Porque você tem que renunciar à tua carne, você tem que renunciar a momentos, muitas vezes, com a tua esposa, com os teus familiares, com a tua família, para estar cumprindo com o chamado que Deus te deu. Mas, ao mesmo tempo, é o Senhor que vai nos recompensar. É o Senhor que vai olhar, vai ver o nosso esforço, a nossa dedicação em buscá-lo, em fazer a vontade dEle. E eu digo para vocês nessa noite, se o Senhor deu um chamado para você e você ainda não buscou, e você ainda não entendeu, comece a buscar. Comece a buscar, Senhor, qual é o teu chamado para a minha vida? Eu até comentava com a Ali no início do culto, às vezes a gente fica pegando tudo que vem para a gente fazer, né? Tem ministério infantil, tô lá. Tem limpar o chão, tô lá. A gente fica pegando um monte de coisa para fazer, mas a gente não entende qual é a direção que o Senhor quer para as nossas vidas. A gente não entende o chamado específico que Deus quer nos usar. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, além do universal, para todos. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós precisamos cumpri-lo. No tempo do Senhor vai se cumprir, mas vamos nos posicionar, lembrem-se. Precisamos nos posicionar diante do Senhor para que esse chamado se cumpra. Realmente Senhor, eu me desprendo do meu eu, das minhas vontades, dos meus desejos para cumprir o teu chamado na minha vida. Só assim nós vamos ser completos. Eu vejo, algum tempo atrás, eu até furei umas escalas, que feio, gente. Mas tinha motivo, tá? Mas depois eu senti assim na hora, ai, que alívio, não vou precisar ministrar. Mas logo depois o Senhor veio assim, ó. Por quê? Porque é o chamado do Senhor, é aquilo que Ele nos entrega, é aquilo que Ele nos dá para fazer. Que a gente consiga fazê-lo com alegria no nosso coração. Com alegria. E eu vou dizer que eu estava pensando, né, furar essa escala também. Pastor. Até tentei, né, pastor? E o pastor, muito querido, disse assim, vai orar. Vai orar. Por quê? Eu precisava entender, eu precisava ouvir novamente do Senhor, mais uma vez, aquilo que Ele me entregou para fazer e ponto. E aquilo que Ele entregou para você fazer, você faça. Vai ser difícil? Vai, você vai chorar? Vai passar por situações que você vai se sentir, nossa, tem que largar isso também, nossa, eu preciso... Por quê? Porque a gente precisa se santificar. Para estar na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, não é fácil. A gente precisa se santificar sim, renunciar nossos desejos sim, as nossas vontades sim. Aquelas coisas ilícitas que muitas vezes nós olhamos, precisamos deixar sim. Aquelas coisas que nós assistimos, precisamos ir deixando sim. Aqueles lugares que nós vamos, que desagrada a vontade do Senhor, que é lugares que é onde a presença do Senhor não está, que paramos de ir,
que façamos a diferença. Se formos ir nesse lugar, que seja para evangelizar. Se formos nesse lugar, seja para dizer, ó, Jesus te ama e quer restaurar a tua vida. Não para estar ali fazendo a mesma coisa como eles fazem. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas de acordo com a vontade dEle. E venha cumprir nas nossas vidas o chamado que Ele tem para cada um de nós. Porque a vontade dEle para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Então, se o Senhor te chamou alguma vez, já algum tempo atrás, a um chamado, você ainda está relutando, pedindo, Senhor, me mostra se realmente é isso, me mostra se realmente é aquilo. Usa alguém para falar comigo. Muitas vezes a gente pede tantos sinais, né? Pede tantos sinais para o Senhor. É hora de você dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor Deus, para cumprir o Teu chamado nas nossas vidas. Pai, nós sabemos que o Senhor nos chamou, Senhor Deus, para Te adorar, para segui-lo. Que o Senhor nos chamou, Senhor Deus, para ministrar as boas novas de salvação a todos. Pai, mas o Senhor tem um chamado específico para cada um de nós, um chamado que o Senhor nos deu. Senhor Deus, e nós queremos cumprir com esse chamado que o Senhor tem nos dado, Pai. Pode ter sido um chamado de anos, Senhor Deus, renova esse chamado nas nossas vidas. Renova, Senhor Deus. Que nós venhamos, ó Pai, nos direcionar, Senhor Deus, nos posicionar diante da Tua presença, Senhor Deus, para cumprir esse chamado. Que nós venhamos parar, Senhor Deus, de colocar empecilhos. Eu estou muito ocupado, hoje eu não posso, quem sabe amanhã, e amanhã nunca chega. Que nós venhamos nos colocar na presença do Senhor, como um dia nós oramos, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor Deus. Faça a Tua vontade, cumpre o Teu chamado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós nos alegramos nessa noite com a Tua presença, Pai. Nós Te damos honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai. Que em nome de Jesus, essa semana, essa palavra venha queimar nos nossos corações e nós venhamos a buscar em Ti o entendimento, buscar em Ti sabedoria, discernimento para o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Que no tempo certo, esse chamado venha dar frutos. Que no tempo certo, em nome de Jesus, nós venhamos a frutificar esse chamado. E colocar, Senhor Deus, ele para funcionar, Senhor Deus. Colocar ele, Senhor Deus, a ativa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus em nossas vidas, que se cumpra a vontade dEle. A vontade de Deus nem sempre vai cooperar com aquilo que nós queremos. É interessante. Nem sempre a vontade de Deus coopera com aquilo que queremos fazer e termos o discernimento e o entendimento de obedecê-lo. Que assim essa palavra repouse em teu coração nessa noite. Amados, gostaria de lembrá-los, sábado à tarde temos o encontro das mulheres, 15 horas aqui na denominação. Então você que é do sexo feminino e que deseja vir ao encontro, venha, você é convidada. Você que é casada, incentiva teu marido a ficar em casa limpando a casa, organizando, deixando tudo bonito para quando tu voltares, porque você vai ser abençoada no encontro. Haverá uma palavra inspirada e a comunhão, que é muito importante. À noite, às 19 horas, nós temos encontrados adolescentes numa sala de bate-papo com os pastores. Aqui é lindo, é etapa 2. Os adolescentes e nós. As perguntas e as respostas. É uma bênção. Domingo nós temos um maravilhoso culto de louvor e adoração ao Senhor, 19 horas. E segunda-feira à noite, 19 horas e 30 minutos, encontro dos homens. Amém, Hamilton? Glória a Deus. Então, amados, há o que fazer, há atividades, os irmãos estão comprometidos, basta somente você se enganjar. Antes de encerrarmos o culto, você que trouxe tua oferta e teu dízimo, pode segurar na tua mão. Nós vamos estar orando, abençoando e consagrando ao Senhor. E logo em seguida encerrando o culto, e você pode trazer no encerramento. Amém? Estenda a tua mão nesta noite para cá.
Nós te agradecemos, Senhor, por tua presença e por tua maravilhosa graça. Te louvamos, Senhor, pela palavra que vem ao encontro dos nossos corações e nesta noite nos desperta. Nos desperta a entendermos o chamado e compreendermos, Senhor, que tu, Senhor Deus, tem em nós, Deus Pai, uma missão, Senhor, e ela nos foi outorgada. Assim, nesta noite nos desperta, para que possamos cumprir, segundo, Senhor, aquilo que Tu tens para as nossas vidas, neste tempo e nesta geração. Abençoamos a Tua igreja, abençoamos aqueles que acompanham pela live e que assistirão, que a Tua palavra, Deus Pai, toque em seus corações e traga um novo, Senhor, ânimo e um renovo neste tempo. Também consagramos a Ti os dízimos e ofertas e Te louvamos pela oportunidade que Tu nos dá de cooperar com a Tua obra. Que a paz de Deus, a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um. Estamos despedidos deste momento de culto, em nome do Senhor Jesus, a doce paz.